Hoje vamos falar de um lugar mais misterioso que o Triângulo das Bermudas. Vamos falar sobre o Triângulo do Alasca, de um local que ganhou uma fama sinistra e até teorias para explicar os supostos desaparecimentos estranhos que aconteceram por lá. Trata-se não apenas de um desaparecimento, mas sim com o sumiço de milhares de pessoas. Estamos falando de um lugar com uma vasta região que fica compreendida entre Barrow, na região norte do estado, passando por Anchorage ao oeste e Juneau, no litoral sul. Pois nesse triângulo formado, quando traçamos linhas por essas localidades que é mencionada, é possível encontrar picos rochosos cobertos de neve e gelo, extensas florestas e grandes áreas de tundra. E apesar de nenhum desses locais ser especialmente convidativo, para muitos aventureiros teimam em se arriscar mesmo assim. Sumiços. Segundo o levantamento realizado no Alasca, desde 1988, mais de 16 mil pessoas teriam desaparecido no Triângulo, o que é um número absurdo de sumiços. O sinistro da coisa é que, apesar da enorme quantidade de desaparecimentos, raramente as equipes de buscas encontram corpos ou destroços de avião. Assim, não são apenas aventureiros pouco equipados para enfrentar o perigo traiçoeiro do terreno do Triângulo do Alasca que desaparecem por lá, mas sim aeronaves que sobrevoou a região e sumiu durante a viagem sem deixar vestígios. E uma delas foi um avião militar que transportava 44 passageiros em 1950, que desapareceu do mapa e jamais foi encontrado. Outra foi o Cessna 340, que, na década de 90, levava o piloto e mais 4 pessoas a bordo e nunca mais foram vistos. A questão é, onde essas pessoas foram parar? Teve ainda o sumiço de um Cessna 310 que transportava um político chamado Haley Box em campanha eleitoral no Alasca em 1972, que desapareceu enquanto voava de Anchorage a Juneau. O caso motivou uma operação de busca que se estendeu durante quase 40 dias e envolveu 40 militares e 50 aeronaves civis. Na ocasião, o time vasculhou uma área de 80 km² e nenhum sinal de bugs ou do Cessna foram encontrados. Mas como? Se você está se perguntando como é possível que tanta gente e aeronaves inteiras desapareçam assim, como se tivessem sido engolidas pela Terra ou vai saber alguma outra dimensão, saiba que uma das teorias vai meio que por essa linha mesmo. Há quem defenda a possibilidade de quando uma aeronave cai no Triângulo do Alasca, o terreno acidentado não só contribui para a destruição total do avião, como, dependendo do local do acidente, a colisão pode dar início a avalanches que acabariam por soterrar completamente os destroços e as vítimas. Além disso, no Alasca existem várias áreas de glaciares. E essas massas de gelos, repletas de fissuras e câmaras subterrâneas, poderiam facilmente tragar o que quer que caia sobre elas. Entretanto, essa teoria não se aplica a todos os milhares de desaparecimentos que, aparentemente, já foram registrados na região, né? Pois outra possibilidade seria os Kushtaqas, seriam os responsáveis pelos sumiços. E essa, em nossa opinião, é uma explicação muito mais legal. E quem seriam os Kushtaqas? Então, eles seriam na versão do Alasca do mítico o Sasquatch, ou seja, o abominável homem das neves.
Essa criatura é descrita pelos povos indígenas da região como uma espécie de homem lontra, muito do mal, que atrairia suas vítimas até a margem do rio, rasgaria sua carne em pedacinhos e as converteria em novos custacas. O curioso é que 16 mil pessoas sumiram no Triângulo do Alasca nos últimos 30 anos. Deveria existir um verdadeiro exército de homens lontra, né? Por lá. Mas então, cadê os monstros? Isso é uma coisa que ninguém sabe explicar. Quem poderia desvendar esse mistério, hein? Mesmo assim, muitos exploradores se arriscam para tentar desmistificar esse mistério. Ou até mesmo para sumir, né? Porque se as pessoas sabem que vão desaparecer e que muitas vezes nunca voltam, para que se arriscar em um lugar tão sombrio? Inclusive, um desses exploradores alega ter encontrado uma cabana antiga, de mais ou menos 1900. E dentro dela havia uma toca de animal. Aí ele disse que ouviu uivos e não conseguiu identificar se era de um lobo ou qualquer outro tipo de animal. Para muitos cientistas, essa poderia ser a prova que existiria o abominável Homem das Neves. E como se não bastasse, há também moradores daquela região que afirmam ter sido abduzidos por extraterrestres. E o mais curioso de tudo é que essas pessoas afirmam que antes de serem abduzidas, viram uma coruja branca à noite na janela. Seria uma coruja mesmo ou um extraterrestre? Inclusive no Alasca também foi filmado uma criatura marinha que se parece com um monstro do Lago Ness. Esse vídeo foi filmado em 2009, mas muitos cientistas relatam ser falso, uma invenção para chamar a atenção. Mas muitos moradores de lá afirmam ter visto essa criatura desde 1930. Mas essa é apenas uma das criaturas das histórias que assombram o Triângulo do Alasca. Um lugar com desaparecimentos, espíritos malignos e criaturas. E é claro que essas histórias podem ser inventadas, mas o que sabemos é que mais de 3 mil pessoas sumiram naquela região. E isso ainda é um mistério que teremos que descobrir. E esse então foi o Triângulo do Alasca. Você já conhecia esse lugar? E qual teoria você acredita? Qual você acha a mais plausível de acreditar? Espero que tenham gostado do vídeo e não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar o seu like para que eu possa postar mais conteúdos como esse.